ao vivo. Comunidade Paz e Bem, comunidade da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes e olha que estamos ao vivo mesmo, super ao vivo. É isso aí. Estamos aqui segunda-feira, agora ao vivo, segunda-feira, 5 horas da tarde, um pouquinho mais, a gente atrasou um pouco hoje, 5:07, não é o costume do professor Pedro, a culpa é minha, tá? O atrasado sou sempre eu. Né? Lá no 247, aqui no Paz e Bem, aqui também é Paz e Bem 247. Hoje chove demais em Bertioga, fui pagar uma conta, me atrapalhei todo aqui na volta. Mas é o seguinte, hoje, segunda-feira, 23 de setembro de 2019, ao vivo, mais um Retalhos da Nossa História, o Retalhos de número 25. Retalhos da Nossa História de número 25, e a gente continua com um mini curso dentro do Retalhos da Nossa História que se abriu para nós, se abriu um universo bonito para nós, que é um mini curso sobre os malês no Brasil, sobre a revolta dos malês e a presença malê, a presença do Islã negro no Brasil no século XIX. Nós tivemos o primeiro encontro no Retalhos de número 24, hoje teremos outro, e a nossa trilogia prossegue até a próxima segunda-feira com o nosso professor de sempre, o professor Pedro Lima Vasconcelos, que é o responsável pelo curso do presidente Lula. Retalhos da Nossa História, ordem do presidente Lula para nós. Ordem. Vamos mergulhar na história do povo brasileiro. É o que a gente está fazendo e vai ser uma alegria continuar nessa jornada sobre os malês. Pedro, você está bem? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha aqui ao vivo e depois boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos acessar, né, em qualquer lugar, em qualquer momento daqui para frente. Saudações para todo mundo. É isso aí. E vamos juntos, não vamos perder tempo. Eu comecei um pouquinho mais tarde, então deixa eu só cumprimentar quem está ao vivo nesse momento aqui, que é a Ivone Veiga, Marília Pereira. Boa tarde, adorável Mauro Lopes. Ô, Marília, você é adorável também. Nós todos somos, graças a Deus, né? Eliana Martim, a Rose do Boá. Cheguei em casa correndo para a aula. Esse assunto é por demais interessante. Grata, Mauro, e ao professor Pedro Lima. Nossa, você até atrasou um pouquinho, sem problema, que a gente atrasou também. O confessor desse perfil, um cara mó gente boa, super amigo nosso, não sei o nome dele ainda, cheguei na sala de aula, bem chegado. O pessoal do Rap New Flopou. E a Valéria Torres. Boa tarde, Mauro e professor Pedro Lima. Gostaria de pedir uma sugestão de estudo. Quem sabe? O tema é a questão do Rio Pirara, 1829 e 1904. Eu vou anotar aqui. Rio Pirara, no Amazonas. Envolve nossa querida Amazônia. Olha, nunca ouvi falar. 1829, 1904. O Kleber Antônio dos Santos, diretamente do Rio de Janeiro, deseja a todos nós uma ótima aula e uma excelente aula e uma excelente semana para todos nós. Você já ouviu falar dessa revolta do Rio Pirara? Não. Não, também não. Vamos atrás. Vamos correr atrás. É isso aí. Pedro, uma alegria grande da gente estar junto. Teve uma repercussão grande a aula anterior, que a gente começou a tratar desse assunto dos malês. Eu fiquei muito fascinado mesmo. Assim, eu olhei os materiais que você mandou, as referências. Nossa, muito empolgante mesmo. Vamos para a segunda aula, então. Vamos lá. Realmente o assunto é empolgante e já que a Mangueira nos desafiou a ouvir, né, o que tem a dizer Mains, Marielles, malês, então o convite é que a gente faça aqui um percurso, uma reflexão no entorno da rebelião. Enfim, tentando captar aquilo que os alemães, Max Weber, outros, chamam o espírito da rebelião. Os sentidos. É bom sempre colocar essas coisas numa perspectiva plural, né? Porque nunca é um sentido, uma direção. E, justamente no fim do encontro passado, eu deixava, de maneira um tanto provocativa, a questão sobre o caráter da rebelião dos malês como sendo ou não
uma expressão de jihad. Exatamente. Posso falar uma coisa para a nossa comunidade, Pedro? Que acho que a gente conversando, não sei se ficou muito explícito. Nossos amigos do Islã, especificamente o Haj Magolin, que é meu colega, parceiríssimo no Comitê Interreligioso Lula Livre, animaram-se demais com esse nosso minicurso. Então, o combinado entre nós é que, depois desse minicurso, vai ter uma roda de conversa aqui, no Paz e Bem, aqui na Pós TV 247, do Pedro, eu, que eu vou só coordenar, o Haj Magolin, talvez ele chame mais alguém do pessoal do universo do Islã, para fazer uma reflexão sobre a história dos malês e, a partir da história dos malês, refletir e nos apresentar a trajetória do Islã no Brasil. Acho que vai ser muito legal, né, Pedro? Muito bom. E essa questão da jihad tem um papel central, né? Exatamente. Então, na última vez, semana passada, eu deixava a pergunta, foi ou não foi? No fim e eu dizia, há autores importantes que defendem uma posição, outros autores que defendem outra. Eu citei, e tenho todo o prazer em citar novamente, porque eu reputo como sendo a autoridade no assunto, que é o professor João José Reis, da Universidade Federal da Bahia, justificando, e, ao meu ver, de maneira muito, muito qualificada, muito substantiva, que não se trata de jihad no sentido que, em geral, esta palavra tem. Eu quero já discutir também esse conceito e a significação dele, ou pelo menos os problemas envolvidos neste conceito. Mas a gente tem um professor também muito respeitado nos estudos sobre escravidão, sobre cultura de matriz africana no Brasil, que é o Alberto Costa e Silva, e ele defende a ideia de que, sim, os malês foram um levante com esse formato, com essa perspectiva de jihad. Então, esse é um aspecto que eu tenho que retomar, né? A gente indicava na última vez, vamos retomar, e outros elementos que ajudem a que nós entendamos que os malês, eles emergiram, eles eclodiram no início de 1835 na Bahia, mas isso não foi alguma coisa que se concebeu do nada. De repente apareceram como se fossem seres extraterrenos, uns africanos e africanas, muçulmanos, muçulmanas. Aqui a gente não sabia que eles existiam. Não, a gente tem uma longa história para recuperar em relação a essas pessoas, a quem veio antes, a quem veio depois. Nós tivemos gerações de malês aqui no Brasil. E, se a gente quiser, Mauro, a gente tem 500 anos de história de Islã no Brasil. E quem vai dizer isso para nós não é ninguém menos que o próprio Gilberto Freire. Ele vai salientar a importância do componente muçulmano na cultura dos portugueses que vieram para cá. Então, esse já é um elemento a ser considerado. Em Casagrande Senzala, né? Em Casagrande Senzala, ele tem páginas belíssimas em que ele descreve traços dos costumes, da cultura, hábitos daqui, da culinária, da vestimenta, do asseio, e na arquitetura das casas, os azulejos, enfim, tudo isso denota uma marca que foi dada pela presença muçulmana na Península Ibérica, particularmente na sua parte sul, durante muitos séculos. Então, o muçulmano veio para cá, chegou aqui, antes que chegassem muçulmanos. Faz sentido o que eu estou dizendo? O elemento muçulmano já chega aqui, mesmo que muçulmanos não tenham chegado. Mas quem disse que não terão chegado? Quem diz? Não dá para simplesmente dizer de maneira categórica que não tenham vindo. Então, há uma obra de ficção, um romance sobre Palmares,
eu creio ter passado essa obra para você, quando tratamos de Palmares, em que o autor, agora me foge o nome, ele concebe uma das pessoas, um dos escravos ali que ajudava na construção da fortaleza, né, de uma das aldeias de Palmares, como sendo um muçulmano, um escravo muçulmano. E ele coloca isso, óbvio, no terreno da ficção, mas isso não é implausível. Então, a gente tem a história do elemento muçulmano, né, na trajetória desde que os portugueses chegaram aqui, então, século XVI, né? E aí eu gosto de brincar com essa expressão. O muçulmano chega aqui antes que os muçulmanos cheguem. Uhum. Né? Compondo, e repito, Casa Grande Senzala, o tesouro, o manancial do qual a gente vai ali tirar tantas e tantas observações, tantas preciosidades, não é, captadas pelo olhar meticuloso do genial Gilberto Freire. Então, esse é um elemento. Um outro dado a ser considerado é que, bem, até onde nós sabemos, o islamismo, enquanto tal, chega ao Brasil por obra de escravos e escravas. E esse é um elemento fundamental a ser considerado. Por quê, Mauro? E quem nos acompanha? Porque, da mesma maneira que o catolicismo chegou ao Brasil pelas caravelas, e vindo pelas caravelas estava associado a um projeto de dominação, a colonização, a fé e o império que os portugueses vão dilatando, para usar de novo a expressão de Camões, que a gente já deve ter citado aqui várias vezes. Da mesma maneira que o catolicismo chega, então, conformado, configurado, formatado, né? Nessa perspectiva, representada pela caravela, o islamismo chega ao Brasil pelo navio negreiro. Oh, Pedro, se eu não estou enganado, enquanto você falava, eu estava olhando aqui o nosso Quilombo dos Palmares, eu acho que é esta obra aqui, acho que é do Dirceu Lindoso. Não, não é, não. A Razão Quilombola, Estudos em torno... Não, não é. Não? É um outro texto. Eu posso ver se depois... Depois a gente vê, tá bom. O João José Reis não é também. Quem? O João José Reis. Não é, não. Então ferrou. É um autor que eu não conhecia. Eu fui descobrir essa peça dele. É um romance. Mas eu vou tratar... Ah, é um romance? É um romance. Ah, tá bom. Bom, a gente vê depois, então, a referência... Porque o outro é o Décio Freitas, Palmares, a Guerra dos Escravos. Não é, não. Então a gente não deu a referência. Vamos dar, então. Porque acho que vai ter muita gente interessada em pensar essa coisa fantástica, né? Pensar a presença muçulmana no Quilombo dos Palmares. Uau! Pois é. É sensacional. O autor sugere isso, mas isso é uma possibilidade, você não pode ignorar. Sim. A história tem que ser pensada também nas possibilidades não realizadas. Uhum. Esse é sempre um elemento importante para arejar a reflexão e fazer com que a gente não tome a história de maneira tão mecânica, como muitas vezes acaba acontecendo. Então, eu dizia, o islamismo chega ao Brasil pelo navio negreiro. Esse é um elemento que não é possível ignorar. E, obviamente, não é só o Islã que chega pelo navio negreiro. Todas as religiões de matriz africana chegam conformadas, configuradas naquele barco terrível, naquele espetáculo de desumanidade. Estou pensando aqui nos versos poderosos de um Castro Alves, para descrever o navio negreiro. Pois o Islã chegou por aí. As religiões de matriz africana que vão configurar o que a gente vai ter aqui como candomblé, umbanda e outras expressões, também. E isso, por si só,
já dá a essas expressões da cultura e da religião, Mauro, quem nos acompanha, uma expressão diferenciada, uma significação diferenciada, um sentido diferenciado. Quem traz o Islã para cá, como quem traz as tradições autóctones africanas para cá e as trata de manter, faz isso em alguma chave de perspectiva de resistência. Uhum. Isso é fundamental. Quem, num contexto de um processo de colonização, resiste do jeito que é possível, do jeito que são capazes de inventar, para não assimilar simplesmente e não reproduzir mansamente o ideário do colonizador, está fazendo isso em chave de resistência. Esse é um ponto que a gente não pode perder de vista. O Islã, portanto, ele chega ao Brasil por esse caminho. Ele entra no Brasil por este caminho. Pois é, essa imagem aí, ela diz tudo, né? Ela é poderosíssima. Então, vocês imaginem que pessoas como essas que a gente está vendo nessa gravura poderiam estar invocando Alá 5 vezes ao dia, em meio aos tormentos e às torturas e às violências sofridas no navio negreiro. Isso dá uma cara para o Islã que chega aqui. E essa cara não pode ser ignorada. Não pode ser esquecida. Então, o Islã brasileiro, ele tem esta matriz. No que ele se assenta e cria raízes aqui, é na senzala que isso acontece. É no canto, é na choupana nos fundos da casa do Senhor, que vai ser construída, por exemplo, construída uma mesquita, ou um arremedo de mesquita, como a gente falava na semana passada. Eu estou insistindo nesse ponto, Mauro, porque ele é muito importante. Ele dá liga, ele faz entender por que, por exemplo, hoje, de alguma maneira, a gente teria que estabelecer ou conseguir estabelecer uma associação. O Islã está crescendo nas favelas do Rio de Janeiro. Seus amigos, nossos amigos muçulmanos aqui do Brasil, quem sabe poderão dar mais elementos para a gente entender isso. Sim. Pedro, é muito forte, né, imaginar que o cristianismo chegou ao Brasil pelo andar de cima das caravelas e o Islã chegou ao Brasil pelo porão das caravelas. Né? Junto com as religiões de matriz. Sim, junto com os candomblés, todos. Né? Mas isso faz toda a diferença. Faz uma diferença brutal na hora de a gente se perguntar pelo sentido que essa religião tem para as pessoas que teimam em cultivá-la. Teimam em cultivá-la. Dedicam muito dos seus esforços cotidianos para que a chama dessa expressão religiosa não morra. Uhum. Pessoas que... Nós falávamos isso semana passada. Pessoas que, em meio às condições mais desfavoráveis, param 5 vezes para rezar na direção de Meca. Fazem o jejum do mês de Ramadã. Sonham com a peregrinação que nunca vão poder fazer à cidade de Meca. O texto, eu citei semana passada, Nina Rodrigues mencionando uma gravura de Meca que soou para ele, uma gravura numa parede, né, de um lugar onde se reuniam malês que ele chegou a conhecer no fim do século XIX, em Salvador, e soou para ele isso, essa gravura era a Meca possível para essas pessoas realizarem o Hajj, que é justamente a peregrinação. Então, é uma religião inventada
nessas circunstâncias absolutamente adversas. Então, só para registrar, chegou a Elizabeth Bastos, mandando boa tarde, o Daniel Rodrigo Infante, a Marisa Andrade, a Gi Clorofila, né, a Gisele Araújo Santos, aqui de Bertioga, nossa amiga, a Sumaia, tão importante aqui no canal Paz e Bem, protagonista do canal Paz e Bem, com o programa Com Paz e Bem de todo sábado, com poesias e orações com a voz maravilhosa dela, Elvira Gonçalves, Maria Paula Leal, Maria Margarete Costa, chegando, o pessoal está chegando. Leandro Fittipaldi Torga, aí pronto, chegou aqui. Raj Magolin, muito bem chegado. Raj Magolin manda aqui um Assalam Aleikum, acho que eu não sei se eu falei certo, mas ele vai me corrigir. Ele diz assim: Pedro, há relatos de que alguns dos escravizados foram iludidos com a promessa de que as caravelas iriam para Meca. Exato. Há isso também. Loucura, né? Sim, a Lenita Aquino, Silvia Dantas. Então, essa gente que está no chat, o Raj Magolin, que está aí conversando com a gente, será um dos protagonistas quando acabar a trilogia, para ouvir a reflexão dos nossos irmãos muçulmanos sobre a experiência dos malês e aí traçar o fio de continuidade ou os espaços de descontinuidade entre a experiência dos malês e a expressão do Islã dos muçulmanos e muçulmanas no Brasil de hoje. Eu gosto de pensar, e aí o Raj vai depois poder colocar elementos a mais para reflexão. Eu gosto de pensar essas etapas da presença islâmica no Brasil, fazendo uma analogia com um modelozinho que um antigo professor meu, falecido professor Mendonça, da Ciência da Religião da Unesp, São Bernardo, ele utilizava para falar da chegada do protestantismo ao Brasil. Ele falava, há um protestantismo de imigração, que é o protestantismo trazido basicamente por alemães, né, que vão estabelecer colônias luteranas aqui. Você vai ter o protestantismo de missão, então os batistas, presbiterianos, metodistas, que se instalam no Brasil na segunda metade do século XIX. Luteranos já chegaram na primeira metade. Né? Pela ação de missionários, basicamente vindos dos Estados Unidos. Então, protestantismo de migração, protestantismo de missão, e depois você tem o protestantismo pentecostal, neopentecostal, ao longo do século XX. Eu gosto de pensar que, no caso muçulmano, a gente tem alguma coisa parecida. A gente tem o islamismo de escravidão, a gente depois terá o islamismo de migração, que no início do século XX começam a vir para cá sírios, libaneses, trazendo a fé muçulmana para cá. E você tem um terceiro momento que eu ainda quero buscar uma expressão para formular, que é justamente essa disseminação do Islã, principalmente em camadas populares. Uhum. As notícias que eu tenho dão conta, principalmente, de presença muçulmana, sim, crescente, em favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo. E é um fenômeno, para mim, chamar atenção, obviamente, mas está a esperar outros estudos. Enfim, então, os malês, desde o final do século XVIII até, e eventualmente, inícios do século XX, serão encontrados nesse contexto do que eu estou chamando de Islã de escravidão. Uhum. E aí, muita coisa é necessário refletir sobre o sentido que esse Islã trazido para cá, que sentidos ele assume estando aqui. E uma das questões colocadas por muitos estudiosos é aquela que a gente colocou no fim da semana passada, no encontro da semana passada e no começo deste encontro de hoje, que é justamente o caráter de jihad ou não que esse movimento, particularmente uma rebelião como a de Salvador de 35, teria ou não. Teria esse caráter de jihad ou não? Essa era a pergunta que eu deixava. Bem, todo o problema, Mauro, de alguma forma se coloca pelo fato de que há
muita controvérsia e muito mal entendido em relação ao sentido da palavra jihad. Nesse sentido, desculpa repetir a palavra sentido, mas já foi. Eu tomo a liberdade de recomendar muito a leitura deste trabalho, que eu já apresentei para você. Sim. De um professor, amigo meu, da Universidade de Sevilha, Emílio González Ferrin, um livro chamado A Angústia de Abraão, subtítulo As Origens Culturais do Judaísmo, do Cristianismo e do Islamismo. Essa obra é excepcional para quem quer conhecer a dinâmica histórica que relaciona e distingue ao mesmo tempo essas três expressões, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, precisa ler essa obra. Eu tive o prazer de traduzi-la e, por conta desse trabalho, ensejei com o autor uma convivência, um contato, uma discussão muito fértil. E eu recomendo, para o tema do jihad especificamente, a leitura do capítulo 30 dessa obra. A obra toda é excepcional, é leitura obrigatória para quem se interessa pela trajetória dessas três tradições religiosas, em concorrência, em contato, em diferenciação, uma na relação com as outras. E ele diz basicamente o seguinte: você vai ao Corão, então, no capítulo 30, ele deixa aqui um espaço, um tópico, para discutir esse conceito. Ele diz, o conceito de jihad, ele é um conceito muito mal entendido. Ele é um conceito mal colocado, principalmente por nós aqui do Ocidente. Ou seja, herdeiras da tradição judaico-cristã. A gente transformou jihad, no fim das contas, agora sou eu que estou falando, a gente transformou jihad como se fosse no outro lado da moeda do que é, na tradição cristã, a cruzada. A palavra cruzada, na medida em que ela remete a expedições militares destinadas a combater os muçulmanos e recuperar a Terra Santa, etc., etc., vai ter a sua contrapartida no discurso ocidental na palavra jihad. Então, você pega a palavra e já a transforma, e já a traduz, vai dizer o Ferrin, mal traduz, por Guerra Santa. E se você perguntar para as pessoas em geral, as pessoas vão dizer isso. Jihad significa Guerra Santa. E aí você tem um grupo lá, eu acho que agora estou na dúvida se é no Líbano, se é na Palestina, chamado Jihad Islâmica. Aí o pessoal vai dizer, tá vendo? É um grupo terrorista. Porque, afinal de contas, no próprio título, o nome que indica, que define, o grupo está lá, o chamado, a convocação para a guerra. No entanto, volta o Ferrin no livro dele dizer, pegue as 30 e poucas vezes que a palavra jihad aparece no Corão, em nenhuma delas você pode traduzi-la por guerra. Muito menos Guerra Santa. Ah, é? É. Jihad significa, pura e simplesmente, e não é pouca coisa, significa esforço, dedicação. Dedicação a uma causa, empenho por uma causa. Essa é a ideia de jihad. Uhum. Então, a guerra pode ser um elemento que explicite jihad? Pode ser. Mas todo esforço que se faz em prol da causa do Islã é jihad. Uhum. Inclusive o esforço que a pessoa faz consigo mesma, numa perspectiva, por exemplo, ascética.
vamos usar uma palavra agora do linguajar cristão, e daí entrando na sociologia pelo Max Weber. Um esforço, um empenho, uma dedicação, uma renúncia que você faz em favor da causa, isto é jihad. Uhum. Então, faz uma diferença brutal, né? Você já transformar a jihad numa atividade bélica e entendê-la desta forma. Uhum. Isso é uma possibilidade de sentido do termo, porque dedicar-se à causa islâmica pode, em determinadas circunstâncias, ser entendido como vou ter que fazer guerra contra os inimigos, contra os infiéis, contra os senhores, que não só me oprimem fisicamente no pelourinho, mas também me oprimem porque querem impor a mim uma religião que não é a minha. Uhum. E aí a reação pode ser entendida em termos de jihad. Mas a palavra jihad, ela tem uma polissemia, ela tem uma multiplicidade possível de significações. E é importante que a gente não perca isso. Não perca de vista. De maneira que, quando a gente se pergunta, João José Reis faz a pergunta, o Alberto Costa e Silva faz a pergunta, outros fazem a pergunta: a rebelião dos malês foi uma expressão de jihad? Eu diria que, antes disso, é preciso que fique claro em que sentido se está tomando a palavra. Sim. Na acepção convencional ou na acepção mais densa, mais ampla, mais polissêmica que o termo sugere, e sugere desde o Corão. Desde o Corão. Não é uma interpretação tardia, né? Não, pelo contrário. A interpretação tardia foi aquela que transformou o jihad numa contrapartida da cruzada. Uhum. A expressão do lado de lá. Da mesma coisa que o cruzado faz. Uhum. Então, a depender da significação que se dê ao termo jihad, você vai resolver a questão de uma forma ou de outra. Você vai encaminhar de maneira mais qualificada. Sim, fantástico. Penso que esse elemento é muito importante, inclusive para a gente entender as situações que se experimentam no Oriente Médio hoje. Uhum. E que muitas vezes nos chegam de maneira enviesada, caricaturizada, desqualificada pelo olhar do Império Ocidental, e os seus interesses geopolíticos naquela região tão conflagrada. Então, esse é um ponto que me parece importante que fique claro. E quem está nos acompanhando aqui deve estar percebendo que eu não estou respondendo à questão se na revolta dos malês a gente deve ver uma expressão de jihad ou não. Depende do que a gente entenda por essa palavra. Que o elemento muçulmano jogue um papel importante no entendimento, na significação, nos rumos, na organização que a rebelião acabou assumindo, não há dúvida. Eu já separei aqui para ler um documento do chefe de polícia da época. Uhum. Ele diz isso de maneira muito clara. Muito clara. E aí, Mauro, se você me permite, eu já estou passando dessa questão para outra. Vamos embora, vamos em frente. Relacionada. Eu te permito sempre, ainda mais que o tempo anda, né? O tempo corre. Às vezes ele corre. Uhum. Ele é relativo, né? Sim. Ele corre. Escorre. Então, eu queria fazer uma ilação, uma ligação entre o que estamos conversando agora e o que você apresentou hoje no Paz e Bem, do dia de hoje, em que você recordou o seu encontro, o seu reencontro com a figura notável, do José Genuíno. Eu fiquei muito tocado, saiba. Legal. Eu também. Pelo Ele é uma presença
Fantástico. Mas eu queria pegar da fala que você Ok. colocou hoje, apresentou hoje de manhã, alguma coisa que você disse muito rapidamente. Eu falei, não, mas isso aqui vai ser bom para a gente retomar. Você disse que esteve numa reunião do Comitê Lula Livre, Isso. né? E você tratou de refletir com o pessoal lá sobre a importância de que nós, da esquerda, demos mais atenção, ou demos a devida importância às questões da religião, da espiritualidade, Isso. porque muitas vezes a gente passa por isso de maneira muito Exato. rápida, muito rasteira. Eu fiz uma afirmação ousada lá, eu vi que os olhos, algumas pessoas ficaram assim, que eu falei, ó, se tem uma coisa, e é uma única coisa que une o povo brasileiro, é que o povo brasileiro é dotado de intensa espiritualidade e religiosidade. O resto nada une. E tem esse pano de fundo, e se a gente não tem esse pano de fundo, não entende os conflitos no interior dele. Sim. É? A gente tem guerras de religião aqui Uhum. no Brasil. Um dia desses, foi semana passada, eu vi uma imagem de alguém detonando literalmente, uma figura do universo do candomblé, se não me engano, uma imagem de Iemanjá, Uhum. em público. Então, se a gente não leva em conta esse pano de fundo que efetivamente unifica, né? Uhum. O Brasil é um território de muitas fés, Uhum. muitas. A gente não entende, inclusive, conflitos que existem no Sim. interior, né, desse universo. E você dizia, esse é um problema da esquerda, você fala. Isso. E eu pensei comigo, mas não é só um problema da esquerda, é um problema da academia também. Ah, também, sim. É um problema da academia. E eu, semana passada... Tenho conversado com o Faustino, desculpa, o Faustino tem dito que é um problema, inclusive, das faculdades de teologia e das faculdades de ciência da religião. Até nelas é um problema, né? Pois é, porque há uma resistência, há uma dificuldade grande. Eu já trabalhei na ciência da religião, você sabe disso. Pois é. Há uma dificuldade em se levar em conta deixa-me chamar assim, a religião efetivamente vivida. Ok. A religião efetivamente experimentada. O pessoal prefere discutir os dogmas, discutir teoricamente, discutir o que deve ser feito, como é que as prescrições são estabelecidas, as regras. Mas, na vida, como é que as coisas efetivamente acontecem? Certo. A meu ver, essa é a tarefa fundamental da ciência da religião. Mas há problemas aí também. Mas eu diria, de maneira geral, há uma dificuldade em tratar da presença do religioso na cena social, e quando você pensa também nas questões da subjetividade das pessoas. Né? Você sabe muito bem, quando Darcy Ribeiro fez a planta, o planejamento da Universidade de Brasília, ele previa uma faculdade que ele chamou de teologia. O que ele estava pensando mesmo era alguma coisa que hoje a gente chamaria de ciência da religião. Certo. E ele dizia, vai ser a primeira faculdade desse teor numa universidade pública desde a Revolução Francesa. E ele falava animado, chamou os dominicanos para pensar esse projeto. Depois o golpe militar foi lá e cortou fora. E aí perguntavam para ele, mas você, Darcy, você, o cara da esquerda, não sei o quê, antropólogo, preocupado com essas coisas? E ele respondia simplesmente, essa faculdade é indispensável para pensar o Brasil. Uhum. A resposta dele era essa. Mas por que esse arrazoado todo? Para, de novo, fazer a minha observação e o meu elogio a esse trabalho brilhantíssimo do professor João José Reis sobre a rebelião escrava no Brasil, que só nesta terceira edição tem este tamanho. Eu falei semana passada, mas eu quero falar de novo. Falou. E, em grande parte, este livro ganhou este tamanho, este volume, por conta do impacto que cada vez mais este componente, o da religião,
das expressões religiosas, dos conflitos religiosos, obviamente articulados com o social, com o econômico, com o étnico, sem dúvida nenhuma. Né? Isso foi ganhando no entendimento do autor. Vou fazer mais um desvio aqui, se você me permite. Eu tinha um colega que, quando eu estava terminando o doutorado sobre o Belo Monte de Antônio Conselheiro, ele também estava fazendo o seu, e era sobre o mesmo assunto, né? Só que uma outra perspectiva. E ele dizia para mim, Canudos me interessa apesar de Antônio Conselheiro. Eu comentei isso com você. Quando a gente fez aí a nossa série lá dos 8 encontros. Como assim? Canudos me interessa apesar de Antônio Conselheiro. Ah, não, Antônio Conselheiro era um místico. Isso não me interessa. Como é que é possível? Como é que é possível alguém que se dedica ao estudo de um movimento com aquela configuração que a gente procurou aí recuperar, se desinteresse de Antônio Conselheiro? Não é possível. Né? Mas a academia costuma fazer esses recortes. Né? E o trabalho do João José Reis é justamente uma expressão muito bem acabada de alguém que ultrapassou, sem negar nada do que era a sua fonte, a sua matriz da pesquisa, né? Mas ele engrandeceu os resultados da sua pesquisa. Ele complexificou o cenário que ele efetivamente delineou a respeito dos malês, da rebelião, das significações que esse levante tinha para esses africanos e africanas, o sentido que ser muçulmano tinha para essas pessoas na condição de escravidão, etc, etc. Tudo isso para remeter a você, Mauro, e a quem nos acompanha, a um documento, na verdade, um fragmento de um documento assinado por Francisco Gonçalves Martins, que depois vai virar visconde. Mas, a essa altura, ele era chefe de polícia em Salvador. E o documento é datado de 29 de janeiro de 1835. Tá. O que é esta data? 4 dias depois da revolta. A revolta foi precipitada, né? Ela acabou acontecendo antes do horário previsto, mas, enfim, na madrugada do dia 25, domingo. Então, na devassa que foi feita posteriormente, né, nas invasões, nas buscas e apreensões, né, nas conduções coercitivas, que a Polícia Federal, desculpa, não foi Polícia Federal, não, a polícia lá de Salvador, sob o comando desse Francisco Gonçalves Martins, fez em vários lugares, né, onde ele recebeu informações que esses negras se reuniam. Né? Então, foram encontrados inúmeros documentos. Agora, a uma certa altura, então, o Francisco Gonçalves Martins, ele dá algumas informações que me parece vale a pena a gente ler e comentar. Então, vejamos. Diz o chefe de polícia, prestando contas das medidas que ele está tomando, né? De saneamento, né? daquele foco de rebelião que assustou, né, a cidade inteira e colocou em pânico, principalmente, os senhores e as autoridades. Então, temos aqui um fragmento dessa prestação de contas. Têm sido dadas por mim as providências necessárias para serem corridas todas as casas de africanos, sem distinção alguma, e o resultado será apresentado a Vossa Excelência em tempo competente, podendo desde já asseverar a Vossa Excelência que a insurreição estava tramada de muito tempo, com um segredo inviolável e debaixo de um plano superior ao que devíamos esperar de sua brutalidade e ignorância.
Vamos esquecer, a linguagem aqui é do fulano que tem sangue, né? Tem sangue, né? Sangue nos olhos. Desejo de vingança, né? Então, pessoas tão brutais e tão ignorantes não seriam capazes de ensejar um plano tão articulado como esse que nós estamos agora descobrindo que efetivamente existia. Uma surpresa, né, para as forças da repressão que a coisa estivesse assim tão bem articulada. Em geral, continua o documento, vão quase todos sabendo ler e escrever em caracteres desconhecidos que se assemelham ao árabe. Esta nação, em outro tempo, foi a que se insurgiu nesta província por várias vezes, porque houve algumas rebeliões anteriores. Esta de 1835 foi uma entre várias. Foi certamente a mais importante, a mais destacada, e a que sofreu a repressão também mais categórica. Então, essa nação se insurgiu nesta província por várias vezes. Existiam mestres que davam lições e tratavam de organizar a insurreição, na qual entravam muitos forros africanos, pessoas alforriadas, e até ricos. Entender qual é o critério de riqueza aí que o fulano está adotando, né? Têm sido encontrados muitos livros, alguns dos quais dizem serem preceitos religiosos tirados de mistura de seitas, principalmente do Alcorão. Agora vem a observação do autor, a qual muitos acadêmicos não dão o devido destaque. O certo é que a religião tinha sua parte na sublevação. Essa frase ela é fundamental. O certo é que a religião tinha sua parte na sublevação. E os chefes faziam persuadir aos miseráveis que certos papéis... Lembra dos documentos que você expôs para o pessoal? Sim, da outra vez. Pois é. Certos documentos, certos papéis, perdão, os livrariam da morte. Os mestres tratavam de convencer aos insurgentes. De onde vem encontrar-se nos corpos mortos grande porção dos ditos e nas vestimentas ricas e esquisitas que figuram pertencer aos chefes e que foram achadas em algumas buscas. Então, o chefe da polícia fazendo ali a constatação, né? Papéis escritos em alguma coisa que parece ser o árabe. Esse chefe de polícia certamente não sabia, não fazia a mínima ideia do que era o árabe. Sim. E ele sabe da significação que esses papéis têm para os insurgentes. E ele vai dizer: o certo é que a religião tinha sua parte na sublevação. Agora, interessante que ele apresenta um corte, né, na sociedade, né? Não são só os escravos das senzalas, né? É o escravo, o alforriado e aparentemente alforriados em boas condições, né, de vida. A grande maioria das pessoas, né, é africana ou descendente de. Sim. Escravo ou alforriado, né? O João José Reis, para expressar essa ideia, ele tem uma formulação que é muito feliz. Ele diz: a inspiração é malê, o levante é africano. Ah, interessante. É muito boa a formulação. Quer dizer, quem está na liderança, quem é que inspira? Quem são os intelectuais orgânicos? Uhum. São malês. São os malês. São muçulmanos. Mas não foram só muçulmanos que participaram do levante, da rebelião. E isso, aí, na hora que você relaciona essas observações com a questão do jihad, que a gente comentou antes, você tem que abrir o conceito. Sim. Porque se fosse jihad no sentido estrito, no sentido
caricaturizado da palavra, não faria sentido que tivessem participado do levante escravos e escravas que não eram muçulmanos. Sim. Mas o problema não é justamente dizer não foi jihad, foi jihad. A questão é mais complexa. A inspiração é malê, o levante é africano. Sim. Porque o tema não era propriamente religião, mas era justiça e liberdade, né? Mas qual é a inspiração? Qual é A espiritualidade Então, as muçulmana. coisas estão entrelaçadas, não dá para... Como em Canudos, né, Pedro? Como? Como em Canudos. Pois é, não dá para entrelaçar. Não dá para dizer eu me interesso pelos malês apesar das suas lideranças serem muçulmanas. Uhum. Não cabe. É impossível. Você tira o sangue, você tira a nervura, que deu consistência ao movimento, a esse plano superior, impossível de ser arquitetado por gente tão bruta e ignorante, nas palavras do chefe de polícia. Então, esse documento ele é preciosíssimo por todos os elementos que ele nos apresenta, inclusive pelo desafio que ele coloca. O que é o Corão correndo em mãos africanas? O que é o Corão sendo lido, ensinado, recitado por vozes escravas? Vozes escravas que anseiam pela liberdade. E que tem na sua religião, tem nas referências que a sua religião lhes oferece, que configura cada uma daquelas pessoas, as razões, os nortes para o seu caminho. Ignorar isso é deixar de ignorar a evidência que até um chefe de polícia é capaz de... Agora, Mauro, a gente começou atrasado, você vai me permitir que eu Vamos embora. Não vamos embora. Estou aqui, estou fascinado. Um outro documento. Na verdade, se trata de um texto escrito em português num livrinho malê. Então, trata-se de um livrinho. Eu vou colocar aqui a imagem, não sei se ela vai ser visível o suficiente. Vamos ver, pode aproximar mais. Fique. Isso. Um livrinho. Tá. E uma... Um livrinho mesmo, pequenininho. Um livrinho. E uma corrente. Uma cordinha. Para você colocar o livrinho e dependurá-lo no pescoço. Escondido na roupa, né, Pedro? Ou escondido ou evidente, a depender das circunstâncias. Né? Sim. Afinal de contas, como é que é? Esses miseráveis eram convencidos pelos seus líderes de que certos papéis os livrariam da morte. Então, vamos pensar que este livrinho fosse um desses papéis. Agora, esse livrinho não é um livrinho qualquer. Ele tem... pego aqui as informações justamente do trabalho do João José Reis. É um livrinho de 7,4 centímetros por 5 centímetros. Então, é isso aqui, mais ou menos. 7,5 por 5. Mais de 100 folhas. Aliás, 100 páginas. Não, corrijo mais uma vez. 102 folhas. Tá. Dessas 102 folhas, 94 estão escritas em árabe. A imagem mostra, a gravura mostra a escrita árabe. Na capa, né? Olha só, o livro está aberto. Não reparei. Está aberto. O livro está aberto. Veja aí. Sim. Então, um pequeno, diz aqui o João José Reis, tem a forma de um pequeno livro de preces. Está encadernado em couro e dele sai um laço, também de couro,
que servia para seu dono pendurá-lo em volta do pescoço, facilitando o seu uso como amuleto. Ele dá aqui a indicação. A folha de abertura está aqui. A folhinha de abertura deste livro. Enfim. Então, 94 folhas escritas em árabe, das 102 que compõem o livro. Ok. Nas folhas restantes, encontra-se registrada a doação deste livrinho por um fulano que era dedicado a coletar materiais que pudessem ser de interesse do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Então, ele escreveu, ele fez uma dedicatória. Ele era sócio do Instituto Histórico, era um fulano chamado João Antônio de Sampaio Viana, um personagem da elite letrada baiana. E ele, então, teve em mãos, esse material chegou às mãos dele e ele doou para o Instituto Histórico, não sem colocar essa dedicatória, que é preciosa, porque nos apresenta algumas circunstâncias de como esse documento foi encontrado, e foi então entregue ao Instituto. Então, diz o fulano lá, João Antônio de Sampaio Viana, este livrinho foi encontrado pendurado no pescoço de um dos africanos mortos na insurreição que teve lugar na cidade da Bahia a 25 de janeiro de 1835. E a mim foi presenteado pelo então presidente da província. Ele me fez presente deste patiguá ou patuá, a que os ditos africanos atribuíam o milagroso efeito de afugentar as balas e preservá-los da morte. Foram achados muitos livros semelhantes. Diz ele. Que bom que ele fez essa doação, porque só sobrou esse para contar a história. Foram achados muitos livros semelhantes e maiores, assim como papéis avulsos, que atribuímos serem suas proclamações. Eu presenciei no Palácio do Governo da província a leitura destes hieróglifos, que vi ler da direita para a esquerda por um dos pretos aprisionados. O árabe, assim como o hebraico, ele é lido da direita para a esquerda. Então, um desses hieróglifos foi lido por um dos presos aprisionados. E por mais promessas e ameaças feitas ao mesmo preto, jamais verteu o que lia em língua portuguesa. E quando o presidente lhe dizia que a traduzisse em língua de branco, o africano recusava e respondia: não, não, não. Que fantástico, hein? E o fulano aqui termina: ignoro que fim levaram os mais livros. Este aqui foi por mim conservado e ofereço com satisfação e como curiosidade para a biblioteca do Instituto. E aí está. A Monique 2000 entrou aqui agora perguntando: isso está ao vivo? Sim, Monique, está ao vivo, sim. Está ao vivo. Nessa segunda-feira, agora são 17, 18 horas, né? 18 e 6 minutos. Não, a gente está atrasado, mas a gente vai embora. Não tem, hoje nós não vamos olhar para o relógio. Pronto. Bem, se as pessoas forem atrás, eu faço apelo que vão atrás da obra do João José Reis, na terceira edição, a partir da página 197, há um tópico aqui deste capítulo que é espetacular, chamado Escrituras em Confronto, em que ele descreve, ele apresenta
ele, João José Reis, nos apresenta as passagens, ou grande parte, do conteúdo desse livro. Passagens do Corão, preces, frases, né? Então, passagens avulsas, mas não escolhidas a esmo. Né? Diz aqui, pego aqui um parágrafo do João José Reis, diz: as passagens escolhidas para constar do amuleto resgatam diferentes temas corânicos. Além de muitos pedidos do perdão divino e expressões de humildade diante de Alá, vários trechos evocam o sofrimento dos malês como escravos na Bahia. Por exemplo, a Sura 23, a Leia 106, Nosso Senhor, nossa desgraça sobrepujou-nos e nos tornamos um povo errante. Essa é uma frase que está no Corão, mas pense que essa frase agora é recitada, é proclamada, é colocada no peito de alguém que está como escravo, como escrava, aqui na Bahia. Ou seja, a expressão povo errante adquire uma significação toda particular. Sim. Na experiência que esses sujeitos estão vivendo. Nossa, emocionante, Pedro. Uma das fontes de infelicidade, a má liderança, é apontada em diversos momentos. Então, outra passagem do Corão: Nosso Senhor, nós obedecemos a nossos chefes e nossos maiorais e eles nos desviaram do caminho. Pede-se vingança contra esses líderes. Outros trechos permitem evocar as condições específicas da experiência escrava, como alimentação e precariedade da vida familiar. Daí o desejo de comida farta. E aí vem esse é o comentário do João José Reis, contextualizando, né, o versículo corânico e descobrindo para ele uma significação que ele podia ter naquele momento, naquelas circunstâncias, para aquela gente. Sim. Ó Deus, meu Senhor, mande-nos do céu uma mesa rica em provisões que sejam suficientes para o primeiro e o último dos nossos. Esse versículo estava lá, nesse livro malê. Isso porque o texto sagrado, ele tem uma abertura, né? Ele tem aquilo que o Severino Croato, você deve ter conhecido do seu curso de teologia. Sim, sim. Ele dizia, né? Todo texto tem uma reserva de sentido. E essa reserva é potencialmente inesgotável. Então, pense, este verso solicita fartura sendo entoado, sendo recitado, sendo feito súplica por um escravo, escrava que mal dá conta de sobreviver com a precaríssima ração que lhe é oferecida pelo seu senhor. E assim vai. O comentário do Reis é precioso, porque ele justamente vai pegando os conteúdos do livrinho malê, dizendo que significação é possível, né, para esses versos, para essas frases, tiradas do Corão e da tradição islâmica, no coração, na mente, nos pés e nas mãos desses sujeitos malês. O lamento lancinante do exílio, né? Exatamente. Um povo errante, né? Nesse sentido, lembra os cantos dramáticos que estão em alguns salmos na Bíblia judaico-cristã e em outros textos referidos ao exílio na Babilônia, né? E aí tem que mencionar de novo o meu amigo Ferrin, mostrando como é que o Corão ele bebe, né, profundamente dessa herança escriturística, né, que vem dos textos judeus, dos textos cristãos, né? Enfim, esse livrinho malê é uma preciosidade. Sim. A gente pegou aqui apenas a título de ilustração uma ou outra passagem, né, mas que evidencia aquilo que eu pretendi que fosse o norte da nossa reflexão de hoje. A religião tinha sua parte na sublevação. Sim. Não era qualquer religião e não era pouca parte. O espírito da sublevação, em última instância, radicava no Corão. Sim. Se o
Se a inspiração é malê e o levante é africano, o Corão ecoou, né? Novo, sempre novo, né? Com a reserva de sentido que ia jorrando naquela condição, naquelas circunstâncias, né? Para fazer com que o levante africano se viabilizasse, traduzido num plano superior, que nós, os brancos, não poderíamos imaginar vindo de gente tão bruta e ignorante. Palavras do chefe da polícia. É muito forte, porque assim, nós ficamos desmemoriados, a maior parte da população brasileira, inclusive na academia, em relação a essa presença forte do Islã no Brasil. É muito chocante. Eu estou muito animado para a nossa terceira aula e muito animado também para esse encontro com os irmãos e irmãs do Islã, para tentar entender, né, que é maravilhoso isso. E essa coisa do Islã libertário, né? Essa maravilha, né? Pois é. Do Corão libertário. O Islã que chegou aqui, esse é o problema. Essa é a questão. Eu quis colocar logo no começo, mas ela serve para voltar agora, já que estamos fechando. O Islã que chega aqui chega pelo navio negreiro. Isso faz uma diferença brutal. Quer dizer, o Islã não pode ser entrando pela porta dos fundos, entrando pela senzala, entrando pela choupana abandonada, largada no fundo da propriedade. Ele não pode assumir outra feição que a feição da resistência. Sim. Aquilo que no catolicismo, e a gente pode falar isso, Mauro, sem nenhum problema, porque ambos viemos, né, dessa tradição, somos dessa tradição, algo que no catolicismo quase que você tem que fazer a fórceps, porque o catolicismo que chegou aqui chegou pela caravela, chegou associado ao projeto de colonização. Então, quando você tem um catolicismo rebelde, ele soa como desvio. Porque o leito comum é a associação com o poder. Quando derrubaram a Dilma lá naquela assembleia de bandidos comandada pelo bandido, Jesus.com, ninguém invocou Alá. Ninguém invocou os orixás. Mas muitos deputados, em particular os mais hipócritas, invocaram o Deus cristão, o sangue de Jesus, Nossa Senhora de Nazaré. Certamente Jesus e Nossa Senhora torceram o nariz e taparam os ouvidos. Mas por que é que eles invocaram? Eles invocaram por quê? Porque esse eixo está constituído faz 500 anos, né, de uma associação estreitíssima entre a fé cristã e o projeto de colonização. Não é à toa que, né, nesse momento desastroso que a gente está vivendo, em termos de política no Brasil, o que é que emerge como religião associada ao poder? Cristianismo de novo, né? Cristianismo. É o cristianismo. E as pessoas, em geral, tendem a tomar isso como natural. Mas por quê? Se naturalizou desde 1500. Sim. Desde 1500. Né? Mas aí as comunidades de base são desvio, as pastorais sociais são desvio, o padre Júlio Lancelotti é desvio, os compromissos com a justiça social, com os movimentos sociais, tudo isso é tomado como desvio. Por quê? Porque o leito comum é esse, da associação entre a fé cristã e o império. Nós sabemos que o cristianismo não é isso, mas o cristianismo que chegou aqui foi esse. Sim. E se há uma legitimidade aos olhos dessa elite para um projeto de poder cristão, você imagina se aparece um projeto de poder do Islã? Ou um projeto de poder do candomblé? Pois é. No Brasil, vai ser outro. Vai ser outro projeto. Não, e vai ser tratado como um projeto terrorista, né? Porque só há legitimidade para um projeto de poder, que é o projeto de poder cristão. O resto é tudo terrorista. Exatamente. Por isso você tem
em salas dos poderes constituídos o crucifixo, normal. Se não me engano, a Constituição de 88 também é referida ao Deus cristão, que veio na lembrança agora. Mas o Deus seja louvado das cédulas do real não é outro Deus senão o Deus cristão. Sim. Por quê? É uma história de 500 e tantos anos. Mas se a gente faz o mesmo raciocínio e se pergunta pelas tradições que chegaram aqui pelo navio negreiro e não pelas caravelas, então a perspectiva de inserção na sociedade, de lugar na sociedade, é completamente outra. E se a gente pensa essas tradições em associação com as tradições autóctones, aquelas que são resistência há 500 anos, Sim. Como diz um líder indígena que eu vi um dia desses, agora me foge o nome, nós estamos em guerra há 500 anos. É o Krenak, né? O Ailton Krenak, exatamente. O Ailton Krenak. Exatamente. Nós estamos em guerra há 500 anos e não fomos nós que declaramos a guerra. Não. Então, é fundamental que a gente veja quais são os leitos que esses rios percorrem. Sim. E as direções que esses leitos assumem. São possíveis desvios, reorientações, claro. A subversão representada pela cruz está aí questionando o tempo todo o cristianismo institucional aliado ao poder. Mas no caso aqui, que nos interessou hoje, nos interessou semana passada e semana que vem, é um Islã que, na sua matriz, não pode chegar de outra forma, a não ser como uma força para inspirar a resistência. E dessa resistência vem rebeldias, como a dos malês. Nós vamos continuar na próxima semana a nossa trilogia sobre a presença malê no Brasil e sairemos de Salvador ou da Bahia e iremos lá para Recife, não é isso? Vamos ao encontro de uma liderança malê, uns 20 anos depois, 15, 20 anos depois da revolta dos malês ter sido sufocada, porque a história dos malês continua. Em Recife, no Rio de Janeiro, em outros cantos desse país. E se nós vamos fazer esse percurso da Bahia, de Salvador mais especificamente, até Recife, a gente vai fazer uma passagem agora para encerrar essa aula, e eu quero mostrar a imagem que é a capa, é a foto da capa dessa edição. Nós vamos fazer uma passagem lá por onde está o Pedro, lá por Maceió, que é uma foto... Não, lá por Maceió não, desculpa, por Penedo, em Alagoas, né? Deixa eu mostrar para vocês uma foto maravilhosa, fantástica. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui, é a capa dessa edição. É uma fotografia de 24 de agosto de 1887, em Penedo. Vejam que fantástica foto. Fala um pouco sobre ela, Pedro. Bem, eu só vou falar para deixar a pimentinha para a semana que vem, né? Isso. A tarefa da nossa semana que vem. Então, essa foto é tirada em Penedo, que é uma cidade histórica aqui do estado de Alagoas, nas margens do Rio São Francisco, quase na foz do velho Chico. E em Penedo se encontram reminiscências muito significativas da presença malê ao longo do século XIX e, eventualmente, avançando para dentro do século XX. Então, esta fotografia ela é preciosíssima a despeito das condições em que ela se encontra, né? Mas ela é preciosa, ela é muito bonita, né? Ela é muito... As expressões, até onde a gente consegue perceber, são muito vigorosas. Então, esta foto ela está associada a um rito que foi descrito por um autor. Eu vou passar depois a referência, porque eu não a tenho de cabeça agora. Mas o autor é Melo Moraes Filho. Ele escreveu uma obra, se não me engano, chamada Festas e Tradições no Brasil. E ele descreve um ritual
acontecido em Penedo, que ele denominou de Festa dos Mortos. E a esta descrição feita pelo Melo Moraes fazem referência tanto Nina Rodrigues quanto Gilberto Freire, entre outros, salientando justamente o caráter inequivocamente muçulmano da celebração dos mortos que se fazia em Penedo ao menos 2 vezes por ano, ao longo do século XIX. Fantástico. Então, Melo Moraes ele faz uma descrição da cerimônia. Há dúvida se ele presenciou a cerimônia ou se ele recebeu o relato, ou encontrou esse relato em algum lugar e o reescreveu na sua obra. De toda maneira, trata-se de um relato muito, muito detalhado de como acontecia o ritual. E, segundo ele, 2 vezes por ano em Penedo, nessa cidade aí secular, mais antiga do que Maceió. Tem uma arquitetura colonial relativamente bem preservada. Vale a pena conhecer. É um lugar importante, inclusive já na época dos holandeses. Você tem notícias de Penedo. Então, essa foto ela é um testemunho assim, visual, que se associa muito bem com a descrição que o autor, o Melo Moraes Filho, faz dessa festa. Talvez a gente terá tempo na próxima vez de comentar um pouquinho também desse relato. Então, quero saudar vocês todos. Bem-vindas e bem-vindos ao Brasil Islâmico. Surpresa, né? O Brasil do Islã. Não é isso, Pedro? É o Brasil malê. O Brasil malê, mais especificamente. Malê. Pois é, no fundão da senzala, no fundão da choupana, em vozes que soavam baixo. Às vezes se evidenciavam mais, mas às vezes eram secretas. Mas nem por isso deixavam de soar. Nem por isso deixavam de ecoar. Calou fundo o Corão, calaram fundo seus dizeres. O Corão inspirou muito. Inspirou mãos, pés e corações negros. E essa é uma parte da história que se associa com tantas outras que a gente não pode esquecer. Por isso que a Mangueira diz, temos que ouvir. Mains, Marielles, Malês. É isso aí. A gente continua na próxima semana, então. Pedro, nossa, estou maravilhado com a tua aula, realmente fantástica. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço a você, eu agradeço a quem nos pôde acompanhar aqui ao vivo. Uma boa semana para todo mundo. É isso aí. Valeu, gente. Paz e bem. Inshallah. É isso aí. Vamos nos encontrar semana que vem. Inshallah dá em português Oxalá. Ora, o Inshallah é a expressão muçulmana para dizer Deus queira. Legal. Oxalá. Então, segunda-feira que vem, Inshallah, nos encontramos aqui ao vivo. E em paz, Shalom, Salam. Vamos junto. Vamos junto. Isso aí, gente. Até lá. Grande abraço.